Olá pessoal, bem-vindos à parte 3 desta série de tutoriais em After Effects. Aqui fala Bruno A1 para VFX. Estamos trabalhando com a vinheta musical. Antes de dar seguimento aqui, gostaria de dar um aviso. Aqueles de vocês que ainda não fazem parte da nossa comunidade lá no Facebook, estão aqui convidados a visitar e curtir a página que criamos dedicada à coleção Edit Motion. Para quem ainda não conhece, a coleção Edit Motion vai ser uma série de DVDs de projetos editáveis para produção de menus de DVD e Blu-ray. O primeiro DVD, que é o estilo high-tech, já está pronto, já está na empresa de prensagem. Eles devem retornar para nós aí entre o dia 15 e dia 20 de outubro, não tem como garantir, mas já está pronto e já está em produção o DVD de Natal que eu vou mostrar em breve. Então, o endereço da página da coleção Edit Motion no Face está aqui na descrição do vídeo no YouTube, logo abaixo, e no site da VFX, na postagem deste tutorial, tá ok? Então, não deixe de lá dar like, dar curtir, para que você possa ficar por dentro de todas as novidades. Então, vamos retornar à nossa coisa aqui. Estamos com esses objetos aqui na cena, colocamos a estrutura, fizemos aqui as duas caixas já posicionadas, faltou agora o spot, nós vamos trazê-lo para a cena. Eu vou colocar abaixo da câmera, eu vou pressionar S e vou colocar a escala dele em 10%. Em seguida eu vou transformar o objeto para 3D e com a ferramenta de mover eu vou subir ele um pouco aqui. Vou jogar um pouco para o lado. Ocorre que aqui na vista de câmera eu não tenho muita noção nem da altura nem da profundidade dele. Então a gente põe aqui na vista lateral left, para a gente ter uma noção exata. Coisa selecionada aqui. Difícil. Eu vou travar na setinha azul e empurrar aqui até que ele fique mais ou menos encostado na estrutura. E subo até esse ponto aqui. Agora eu posso retornar à vista da câmera ativa. Assim eu tenho uma noção de onde ele foi posicionado aqui, né? Você vê como que a composição já está pesada, infelizmente. Agora eu vou jogar ele um pouquinho para o lado, que eu vou botar 2 spots de cada lado. Se você quiser colocar mais, fica a seu critério. Eu não quero pesar demais aqui o processamento. Você vê o tanto que está demorando para fazer o refrescamento da tela, né? Então eu vou colocar mais ou menos aqui a 1/3 do caminho, porque eu vou colocar outro. Muito bem, agora nós vamos animar esse spot aqui. Eu vou subir o ponto de ancoragem dele um pouquinho. Eu pego a ferramenta Pan Behind aqui e vou clicar no ponto de ancoragem, subir até esse ponto aqui, para ele girar sobre esse eixo. Retorno para a ferramenta de mover. Então, com o spot selecionado, agora eu vou pressionar R para abrir os parâmetros de rotação, coloco a minha agulha no começo do timeline e vou marcar um keyframe aqui em Z Rotation. E vou mexendo aqui e rapidamente eu vou andando para frente e manualmente mudando aqui a rotação. Eu vou fazendo um movimento de zigue-zague para um lado e para o outro. Você vê que à medida que eu vou mexendo, ele vai gerando keyframes automáticas. Fazendo posições aleatórias para ficar mais orgânico o movimento. E no último keyframe, agora eu vou dar uma suavizada, seleciono tudo, pressiono F9 ou vou em Keyframe Assistant Easy Ease. Então agora a gente tem esse movimento da luz indo de um lado para o outro, ok? E nós vamos fazer o seguinte agora. Eu vou copiar esse spot
selecionando aqui no painel de projetos e dando Ctrl D. Isso vai me dar Spot 2. Aí eu vou dar um clique duplo para abrir Spot 2. Vou selecionar o Layer Medium Red Solid aqui, que é o raio de luz. E vou em Layer Solid Settings. Clico na cor e mudo aqui para um azul ou a cor da sua preferência aí. E agora a gente tem uma iluminação de cor diferente. Posso fechar esse objeto. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma cópia do spot, não aqui no timeline, mas sim na cena. Eu quero já herdar aqui as propriedades dele. E vou mudar aqui para ancoramento universal. E vou mudar esse spot 2 aqui para o lado. E agora sim eu vou fazer a substituição. Com ele selecionado aqui no timeline, eu vou clicar em Spot 2 no painel de projetos e pressionando Alt eu vou trazer e fazer a substituição. Certo? Então agora eu tenho a cor azulada, né? Entretanto, você vê que o movimento dos dois está igual e eu não quero deixar assim totalmente igual. O que eu faço então? Eu pressiono U para revelar meus keyframes e basta eu fazer uma modificação aqui em cada keyframe isso vai dar já uma diferenciadazinha entre os dois, tá? Então nós temos isso aí. O que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar os dois layers aqui no timeline, vou dar Ctrl D de novo. Movo acima. E aí, travando aqui no eixo X, eu vou trazê-los para o outro lado. Aí, se você quiser alterar as cores aqui, eu vou deixar assim mesmo. Você pode fazer aquele esquema. Duplica aqui no painel de projetos e substitui com a tecla Alt. Você já sabe como é que faz, né? A única coisa que eu vou fazer aqui... Coisa errada. Eu vou pressionar U para ver os keyframes aqui. E vou mexer um pouquinho para diferenciar dos demais. Dessa forma, cada um vai ter aí sua posição um pouquinho diferente, tá? Muito bem. Então, aqui a gente cuidou dos spots. Posso diminuir o zoom aqui. Agora nós vamos trabalhar na coloração da cena. Esses spots são luzes fake, né? Só para compor e para dar um visual mais interessante no palco. Mas agora nós vamos colocar luzes de verdade. As luzes, na verdade, elas são invisíveis, mas elas dão a ambientação que a gente quer, tá certo? Então elas vão trabalhar junto com os spots para dar a ilusão de que os spots que estão gerando a coloração da cena. Então para isso eu vou em Layer, New, Light, e vou pegar o tipo Point, e vou pegar uma coloração aqui vermelha e mediana, vou dar OK. E a intensidade eu vou colocar em 60%, porque eu vou colocar 4 lâmpadas na cena. Então eu dou OK. Então você vê que agora toda a cena é afetada por essa luz. Por quê? Porque todos os layers são 3D. Então agora a gente vai mover essa luz aqui em Y. Trazer ela para perto do palco aqui.
E agora, eu vou mover lá para baixo da câmera aqui. Opa. Eu vou duplicar esse layer dando Ctrl D. Vou jogar para o outro lado, travando aqui em X, como você está vendo. E vou abrir as propriedades dela. Light Options. E vou trocar a cor para um azul nesse caso. Então veja que já temos agora iluminações correspondentes à cor dos spots, né? Bastante interessante. E para dar maior organicidade, vamos fazer uma animação de oscilação dessa luz. Eu vou botar um wiggle na intensidade da mesma. Então para isso eu vou clicar no keyframe, pressionando Alt, vou selecionar aqui Intensity, pressiono Alt, clico no keyframe, eu vou digitar wiggle, W-I-G-G-L-E, abre parênteses, 2,50, fecha parênteses. Eu não sei se está dando para você ver aí uma variação na luminosidade. E vou fazer a mesma coisa na outra luz. Deixa eu fechar aqui. Light Options, Intensity. Vou pressionar Alt, clico aqui no Stopwatch e vou digitar Wiggle, parênteses, só que dessa vez eu vou digitar o valor de 4,40 para que ela oscile numa velocidade e numa frequência diferente da outra. Então, nesse ponto, acho que a gente podia dar aqui uma préviazinha para ver como que está isso tudo aí. Vou pressionar 0 e vou dar pausa. Acho que com 4 segundos já dá para a gente ter uma noção boa aqui. Deixa a linha verde atingir a marca de 4 segundos. Eu pressiono 0 de novo e agora a gente vê o que a gente tem. Tendo aquela impressão de luz de show, ok? Então agora nós vamos criar o último elemento, que é a moldura. Para isso, eu vou pegar o gráfico moldura PSD e vou trazer para o botão New Comp. Isso vai criar uma composição gigantesca, porque eu sei que o gráfico é de alta resolução. O que eu vou fazer aqui? Eu vou só chegar as bordas aqui para o cantinho da composição, pode ser manualmente aqui. E agora eu vou em Composition, Composition Settings, e vou descer isso aqui para 1000 pixels, mantendo o Aspect Ratio travado aqui do OK. Você vê que agora o gráfico fica bem maior que a composição, e para colocar ele do mesmo tamanho, basta pressionar Ctrl Alt F. E aí eu tenho o gráfico do mesmo tamanho da composição, reajusto aqui, porque toque as bordas. Certo? E aí a gente pode fechar aqui e trazer esse objeto para dentro da nossa cena, ou seja, da composição intro. Agora a gente transforma o objeto para 3D e move. E através da vista lateral, vista left, eu vou reposicionar um pouco mais atrás. Acho que o objeto está um pouco grande em relação aos demais. Vou retornar a vista da câmera, vou pressionar S e vou diminuir a escala dele, aqui no caso até 45%. Agora, com o auxílio das setas, eu reposiciono aqui. Agora vamos apenas criar algumas cópias dessas caixas aqui para a gente compor o ambiente. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar as duas caixas, pressionando Ctrl, e vou mover em Y.
e vou selecionar apenas a caixa cúbica, vou dar Ctrl D e vou trazê-la para baixo. Aqui é bom a gente colocar na vista de frente, para a gente ter noção exata da altura das coisas, para não ter sobreposição. Você vê que ela está cortando o chão. Agora seleciono as outras duas e movo logo acima. Muito bem. Agora eu vou fazer uma seleção das três e vou, certificando que está tudo selecionado aqui, dar Ctrl D, movo acima e jogo para o outro lado. Perfeito. Agora eu vou selecionar apenas a caixa retangular, vou dar Ctrl D, gerando uma cópia. Seleciono essa cópia, movo, pressiono R e vou rotacionar Z 90 graus. Agora é só uma questão de reposicionar, vou colocá-la abaixo aqui da moldura, tocando o chão. Vou colocar uma aqui, vou dar outra vez Ctrl D, outra cópia. E agora seleciono mais uma vez a moldura e posiciono acima da caixa. Muito bem, deu trabalho, volto à câmera ativa, mas aí temos a cena toda montada. Agora a gente pode centralizar tudo isso. Então o que eu vou fazer? Vou fechar aqui. Vou selecionar todas as caixas, mais a moldura, pressionando Ctrl, e vou mover para o meio da cena. Nesse ponto, eu vou dar uma prévia, pressionando F, pressionando 0, aliás. Aqui você vê o tanto que está demorando para gerar a prévia. Vou deixar só até 3 segundos, já dá para a gente ter uma noção. Então a gente tem a cena quase pronta, fica faltando o texto e, é lógico, o movimento de câmera. Então aqui a gente vê em tempo real, a gente vê o grau de realismo que a gente tem aí, por enquanto. Eu me dou por satisfeito. Hoje nós vamos ficando por aqui, daqui a 3 dias a gente volta para terminar pelo menos essa cena aí, dar seguimento. Então deixa um abraço a todos, aqui falou Bruno A1 para VFX.